Vamos começar a terceira sessão do nosso congresso e nos guia na reflexão o caro padre José Cristo Rey Garcia Paredes, missionário claretiano espanhol. O seu nome é ligado à festa de Cristo Rei, que celebrava-se no domingo em que nasceu. Por isso, os seus pais quiseram lhe dar este nome. Padre Garcia Paredes é assessor de nosso dicastério da Sociedade de Vida Apostólica, professor de Teologia de Vida Religiosa do Instituto Teológico da Vida Religiosa de Madrid e da Universidade Pontifícia de Salamanca, na Espanha. Professor de cursos de Teologia de Vida Consagrada em vários institutos da Europa e da Ásia, e autor de muitos livros sobre a teologia da vida consagrada. A sua palestra aqui é sobre o tema da consagração teológica e carismática. Ontem eu já apresentei um resumo de sua fala. Padre, agora lhe deixo a palavra. Minhas queridas irmãs, meus irmãos, boa tarde, irmãos e irmãs de tão diferentes formas de vida cristã. Somos uma manifestação da diversidade do Espírito de Jesus, nosso mestre e conselheiro, e estamos sendo testemunhas de nossa mestre e conselheiro em todo o planeta. Muitos viemos de lugares diferentes e hoje, juntos, queremos compreender melhor o dom que recebemos. Que o Espírito Santo esteja conosco. Se diz que o título original deveria ter sido Divine Pulchitudines Amore, por amor à beleza divina, mas por motivos não totalmente conhecidos, levaram a escolher um outro título, Vita Consecrata. A palavra consagração tornou-se a chave interpretativa da exortação apostólica, assinada por João Paulo II em 25 de março de 1996. Num difícil equilíbrio, Vida Consagrada tentou explicar os dois significados de consagração, no número 30 e 31. Primeiro, a consagração batismal e crismal comum, portanto, não só batismal, mas batismal e crismal é comum a todos os membros do povo de Deus. Em segundo lugar, a consagração nova e especial dos conselhos evangélicos, a primeira é sacramental e a segunda não é. Mas, se é um dom específico do Espírito Santo, concedido pela invocação da Igreja, como aparece na liturgia do Ocidente e do Oriente. E é um dom específico do Espírito que ajuda a dar uma resposta à chamada de Deus, e essa resposta a Igreja a associa ao sacrifício eucarístico. Consecratio, portanto, é uma categoria unificadora de uma grande variedade de formas de vida cristã professadas pelos conselhos evangélicos publicamente ou privadamente, desde as mais antigas até as mais recentes da Igreja. Mas consecratio é também uma categoria que exclui, é uma categoria que recentemente falou-se de instituto de congregação, como de uma família, a ideia de família. Os nossos institutos se unem com os leigos, também nasceram outras formas de vida. E a categoria da consagração é
exclui, porque há os consagrados e os leigos. Então, a pergunta que nós colocamos é esta: se todos partilhamos o mesmo carisma, a mesma missão, se o Espírito é aquele que fez nascer aquela família que a vida consagrada reconhece, como podemos dizer que alguns são consagrados e outros não? O carisma não consagra? Então, vou apresentar esse tema em função de 4 chaves de uma perspectiva comum. As chaves são a teologia da aliança, a teologia sacramental, a pneumatologia e a escatologia apocalíptica, mas também a perspectivas comum será a perspectiva que já encontramos na vida consagrada, ou seja, a perspectiva da beleza. E é por isso que chamei a minha intervenção Divine Pulcritude Splendor. A frase não é minha, é de Santo Agostinho, que encontramos também em Vida Consagrada. Santo Agostinho refere ao crucifixo. Divine de Pulcritude Splendor. Essa é uma das grandes chaves para entender que a consagração é Divine Pulcritude Splendor, o esplendor da beleza divina. Roger Scruton, professor de filosofia estética em Oxford, ele escreveu quanto segue: o contrário da beleza não é a lealdade, é o sem sentido. A experiência da beleza cria sentido, cria emoções, desejos, também cria lutas. O contrário da beleza, diz ele, não é a feiura, mas é o sem sentido. E as 4 dimensões que abordaremos aqui sobre a consagração são elas fornecem sentido. Vida consagrada também fala da beleza. Tantas vezes eu encontrei alguns textos e em todos eles coloca-se em destaque o que é, de um lado, a beleza divina e, de outro lado, a resposta do ser humano e da vida consagrada como um acontecimento de beleza, provavelmente uma perspectiva que talvez não havíamos desenvolvido muito em nossos comentários na vida consagrada. Em primeiro lugar, a consagração é a chave da aliança. Vida Consagrada 92 diz: a mesma tradição pôs também em evidência na vida consagrada a dimensão de uma peculiar aliança com Deus, ou melhor, da aliança esponsal com Cristo. A relação de aliança, dizer aliança é dizer relação, ou seja, uma relação que se estabelece através de uma busca apaixonada de um pelo outro, uma busca incansável de Deus por parte do ser humano e também por parte do ser humano que busca Deus, porque muitos dos nossos casos vocacionais, o que nos fez surgir a vocação é não saber o porquê se faz essa busca apaixonada de Deus. E quando se faz esse encontro, porque o ser humano se encontra como divinizado, porque Deus também se encontra humanizado. E por esse motivo há uma espécie de consagração do humano, mas também uma humanização do divino. Isso é que algumas religiões não entendem do nosso cristianismo. Se vamos ver o que são os contos, a relação de aliança, vemos que foram criados também na aliança, e o que acontece é que essa aliança de Deus com eles os converte em imagem e semelhança de Deus, e foram abençoados. E o que eu quero dizer desde agora é que no Catequismo da Igreja Católica, os sacramentos são estudados a partir da chave da rendição. Um sacramento é uma bênção. E quando dizemos que Adão e Eva foram abençoados, foram também consagrados. Noé e seus filhos também descobrem que essa bênção de Deus não é apenas para a família humana, mas também para qualquer ser vivente. Dessa maneira, todos os seres viventes entram em aliança com Deus. E se todos os seres viventes entram em aliança com Deus, significa que
todos têm uma parte de sagralidade, de consagração. O povo de Israel também é o povo da aliança, do qual Deus se apaixona, é que o povo também busca Deus e se converte no povo de sua propriedade, nação santa, sacerdotal. Ele celebrou liturgicamente com um grande sacrifício de derramamento e aspersão de sangue e de alimento em presença de Deus. A nova aliança, nova e definitiva, anunciada pelos profetas, realizou-se em Jesus. Jesus, o Filho de Deus feito homem, e nele a aliança é perfeita. E nos dizem que as tentações de Jesus são as tentações que teve o povo contra a aliança, mas que em Jesus se convertem em tentações superadas por uma extraordinária fealdade. Quando Jesus se encontra com a samaritana busca, e Jesus também, então se há a dupla busca, e Jesus diz para a samaritana que ele pode lhe dar água. E qual é essa água, senão o Espírito? E Jesus consagra a samaritana e se converte em missionária. E depois, na última ceia, também há a consagração, que tem como um momento duplo a consagração dos dons e depois a consagração da comunidade de Jesus. Os discípulos, a partir daquela última ceia, experimentam em si mesmos uma extraordinária consagração. Mas a aliança de Jesus, a aliança que Jesus mostra quando Jesus morre, é uma aliança que tendencialmente é universal, tende a abraçar todos os povos. O ressuscitado nos envia a anunciar essa boa nova a todos, a aliança conosco. Ele se apaixonou pela humanidade, pela terra, pela criação, e por isso Mateus anuncia essa boa notícia a toda a nação. O movimento da aliança tem uma meta: interrelacionar a tudo, porque o que é a nossa aliança, eu diria que Jesus quer, no fundo, com suas parábolas aglutinantes, fazer de modo que todos se conectam entre si. E São Paulo também atreveu-se a aplicar à comunidade de Roma que era a visão dos grandes profetas sobre a nova e definitiva aliança, até dizer aos romanos: ofereçam os seus corpos como oferenda viva, santa, que agrada a Deus, como culto espiritual. Era nosotros los consagrados, diría. Se dizia nós consagrados, nós diríamos que essas palavras são para nós, eram para toda a comunidade cristã. E logo, a oferta dos gentis consagrada pelo Espírito da Santidade. Romanos 15, 16, Romanos 1, 4. Ali onde a aliança, a consagração, é o Espírito de Deus que consagra todas as realidades por pessoas ou coisas implicadas na aliança, fica consagrada, e de modo especial os seres humanos, que somos seres livres, capazes de acolhê-las e responder a ela. O Espírito Santo é o impulsor, é o motor da grande comunhão da aliança. A missio Spiritus, a missão do Espírito, tende à consagração do mundo. Somente a totalidade é sagrada. E neste momento em que falamos tanto de holístico, estamos nos aproximando um pouco aos nossos sonhos, até o sonho de toda a criação consagrada. Portanto, vemos que consagração não é um substantivo. A consagração é um verbo. Mas vamos desenvolver um pouco mais. No acontecer da aliança, a beleza de Deus se reflete nos seres humanos, na criação. E viu Deus que tudo era muito bonito. Mas depois deste primeiro momento, entrou no mundo o sem sentido. A missão da Igreja é promover o conhecimento e o acolhimento dessa aliança que Deus nos oferece e que tantos seres humanos
infelizmente, desconhecem e não vivem. Quando vamos pelas ruas, deveríamos dizer para as pessoas que Deus está em aliança com você, com qualquer pessoa, de qualquer grupo, de qualquer identidade, de qualquer tendência. Poderíamos dizer: Deus está aliado com você, te oferece e te busca. Dentro da igreja, há pessoas e comunidades que são tocadas pelo Deus da aliança, que sentem-se chamadas a vivê-las e a testemunhá-las de modo público, inclusive com exageros proféticos, conforme a moção do Espírito. E este é o motivo de ser da vida consagrada. Missão, conselhos evangélicos, vida comunitária, espiritualidade são as maneiras em que a aliança toma corpo publicamente em nós. Mas a aliança, como sabemos, está ameaçada de infialdade a outros deuses sedutores que se apresentam em cada momento, em cada ética, cria seus ídolos. Na nossa época, a nossa época também está criando os nossos ídolos. E aqui temos os exemplos testamentários, aqueles que não cederam à idolatria. Elias, os Macabeus, o salmista do Salmo 16, e não estranho que para eles a vida consagrada, a vida monástica viu-se refletida. A vida consagrada coloca especial ênfase no amor a Deus com todo o coração, com toda a alma, com todas as forças, assim como ontem nos apresentou Núria Calducci. Os 3 conselhos evangélicos são expressões da aliança. Então, o nosso grande voto é um voto de aliança, só um. E depois é explicitado em 3 dimensões. E qual é o primeiro? Na aliança é Shema, Israel, escuta. Amarás com todo o teu coração, amarás com todos os seus bens, com tudo o que tens. Mas como se trata de uma aliança holística, então não é apenas Deus, mas é Deus e todo o resto. É criar conexões para a profissão dos conselhos evangélicos, que parece como um sinal que pode e deve atrair de modo eficaz todos os membros da igreja para realizar com decisão as tarefas de sua vocação. Demonstra a todos os homens a grandeza da potência de Cristo Rei e a infinita potência do Espírito Santo que opera na igreja. Se apresenta a nossa forma de vida como forma de vida atraente. A consagração em chave sacramental litúrgica. Aqui devo dizer que eu sou devedor, nos anos em que fui professor, porque eu sempre tive um desejo de ver a sacramentalidade como um ecossistema e não como realidades diferentes e desconectadas. Eu prefiro as constelações, as estrelas, e, portanto, alguns sacramentos foram estrelas e outros sacramentos, em vez, foram secundários. Em vez, seria importante ver o conjunto da constelação, uma consagração especial com a Mãe Igreja, que, como diz Perfeita Caritas, que está perfeitamente, intimamente na consagração batismal. Por que só o batismo? Por que a nossa forma de vida não se integra dentro do ecossistema onde temos que nos relacionar com toda a sacramentalidade da Igreja como uma sacramentalidade narrativa? Estamos constantemente metidos no conto sacramental, não apenas no momento inicial. Isso seria como se falássemos da nossa vocação na vida consagrada, falando só do noviciado, do primeiro momento. Não, o nosso conto dura a vida inteira. Por isso, devemos falar de identidade. E a identidade, como dizem os nossos grandes
pensadores de nosso tempo, é uma identidade narrativa. Nós não somos... hoje nós somos o que éramos ontem, também somos o que seremos. Eu sou o que serei. E esse mesmo Deus nos diz que devemos ter a sua identidade como uma identidade narrativa. Eu sou o que serei. E por isso também Deus nos oferece a possibilidade de acompanhar e consagrar a nossa identidade como um conto. A participação no sistema sacramental da aliança gera em nós outros um estado que eu chamaria de consagração contínua. E essa gera em nós essa identidade narrativa cristã que meu Deus, eu não sei onde acabará me levando, mas eu vou contigo e sigo o teu Espírito constantemente, que atua em mim. A vida cristã, em todas as suas formas, são, a partir dessa perspectiva, contos de consagração, porque consagração é um verbo, não é um substantivo. As identidades em âmbito religioso levam a vários momentos de consagração que acontecem na liturgia sacramental, que celebra e renova a vida em aliança. Nas celebrações sacramentais, destacam-se diversos níveis de identidade. O batismo, a confirmação, o pão nosso de cada dia, a Eucaristia, a reconciliação, da unção dos enfermos, ou também os casados que formam a igreja doméstica ou ministros ordenados na igreja. Mas há também momentos de consagração que não têm a estrutura litúrgica, mas fazem parte do espírito, como veremos na terceira parte. No caso da vida monástica e religiosa dos institutos seculares, das sociedades de vida apostólica, das novas formas, nos encontramos num ponto intermediário. Há celebrações litúrgicas, consagrações carismáticas do Espírito, mas se diz que não é sacramento. Apesar disso, a consagração carismática tem suas raízes e conecta-se e alimenta-se da consagração continuada, principalmente da Eucaristia, na qual costumamos celebrar nosso compromisso de aliança, nossa profissão de aliança, mas também em todo o sistema cristão, porque quem nos diz que quando você celebra o sacramento da reconciliação, nesse momento também não somos reconsagrados ou somos consagrados de maneira diferente. O momento culminante da consagração na igreja é a consagração dos dons do pão e do vinho, primeiro epíclesis, e a consagração da comunidade, segunda epíclesis. São dois momentos que, na minha opinião, deviam ressaltar muito na Assembleia Cristã, porque são momentos em que invocamos o Espírito para que o pão e o vinho se convirtam em corpo e sangue de Jesus, mas também que a comunidade se convirta em corpo de Jesus. E isto é uma consagração. Todo o povo de Deus é consagrado em cada celebração com o pão e o vinho consagrados, e tudo isso acontece graças ao protagonismo invisível do Espírito, a epíclesis ou a invocação do Espírito. E é assim que a comunidade cristã e cada seu membro vivemos em aliança por obra do Espírito, que consagra, e na estrutura literário-teológica também dos textos de profissão, percebem-se muitas relações com a Eucaristia e com os outros sacramentos que são realizados, consagrações de elementos que nos tocam como seres humanos para que a nossa vida continue sendo transformada e consagrada sempre. Por isso, tem grande importância o momento da Eucaristia como um momento central de nossa profissão religiosa ou consagrada. Os rituais conciliares da consagração de virgens
que são Alex Orandi, nos mostram que a Eucaristia é o âmbito adequado para essas consagrações particulares e como essas consagrações acontecem no contexto de epícleses ou invocações solenes da comunidade cristã mediante seus ministros. O Ordo Consecratio Virginum é especialmente bonito, oferece um guia homilético em que a consagração das virgens é considerada como uma nova unção, um novo nascimento do Espírito. E pelo impulso do Espírito Santo impulse e floresce a consagração de virgens na testificatio, no testemunho, e na cristificação no Espírito. A cristificação no Espírito até converter-se em maternidade espiritual. De outra parte, o Ordo Professione Religiosa, aprovado em 2 de fevereiro de 1970, tem como elemento central a bênção solene, na qual se pede a Deus Pai que derrame com abundância os dons do seu Espírito sobre o professo ou a professa. A introdução desta oração epiclética para o Espírito Santo, diz o padre Augé, um grande liturgista, é uma novidade importante na tradição ocidental que muitas vezes havia esquecido a dimensão mistérica e pneumatológica da profissão religiosa. E padre Achille Criata, um grande liturgista que vive em Roma, ele também sempre procurou buscar a dimensão pneumatológica dos sacramentos. Nós fomos cristocêntricos, isso está bem, mas isso não se pode fazer a custo de esquecer o Espírito Santo. A consagração em chave pneumatológica. Disse Jesus: não vos deixarei órfãos. E é verdade que não nos deixou órfãos. Nos enviou o Espírito, essa divindade criativa, inquieta, como disse o Papa hoje pela manhã. Porque sigue dizendo Jesus, ele será meu testemunho, referirá de mim, nos anunciará. E desde o dia de Pentecostes, o Espírito cumpre a sua missão. Porque depois de Jesus não vem a missão da igreja, vem a missio Spiritus. Então é melhor que eu vou embora e virá o Espírito. Orígenes entendeu bem quando disse todos os dias são Pentecostes. Então, todos os dias podemos esperar a surpresa do Espírito. Também no nosso tempo, pois manifesta de maneira a profecia do Antigo Testamento, se entrevê o desejo que a graça de Deus se reveste sobre todas as carnes. E os evangelhos dizem que sobre cada carne, sobre cada ser vivente, assim que a aliança seja uma aliança cósmica, mas há momentos históricos em que a consagração é configurada como uma peculiar consagração. Havia ritos, havia a unção do Espírito, a consagração. No Novo Testamento, isso foi instituído pelo Espírito de Santidade. Maria foi consagrada pelo Espírito e converteu-se em mãe e filha de Deus, e imaculada, em esposa e assumida. E por isso ela foi chamada Panagia, toda santa. Mas não foi consagrada com nenhum rito de consagração. Também Jesus foi consagrado pelo Espírito, sobretudo foi testificado e contemplado no seu mistério, mas não foi um signo visível para todo o povo. E o Espírito de Deus repousava em Jesus, o permanentemente consagrado e também consagrador. Jesus nos ensinou que participa
da santidade de Deus, não se participa da santidade de Deus seguindo normativas. E assim opunha-se a muitas prescrições de pureza natural que se pretendiam responder ao mandato da santidade. Não é santo porque não é santo pelo que faz, mas é santo, como dizia Hefferton, um santo é um pecador de quem Deus teve misericórdia e entrou na aliança do amor. Esta visão holística da consagração convida a Igreja a descobrir os eventos de consagração protagonizados pelo Espírito, mas já além de suas fronteiras visíveis. Por isso, a Igreja descobre, como Pedro na casa de Cornélio, e o Espírito Santo o convida a descobrir que o Espírito Santo o precede e age quando quer e como quer. Por esta razão, também reconhecemos formas de consagração em outras religiões, em eventos nos quais se percebe o dedo de Deus e o aroma do Espírito. O que fez o Espírito, nós não vamos reconhecer. Não podemos não reconhecer o carisma. Eu tentei definir esta reflexão sobre a consagração carismática. Um carisma pode consagrar, é uma fusão do espírito particular que nos faz memória vivente de Jesus, pessoal e comunitariamente. Deus Pai é criador e autor de uma maravilhosa biodiversidade. O Espírito, ele também é criador de uma admirável biodiversidade carismática. E precisamos nos perguntar quais são, como reconhecer tudo isso que o Espírito está nos doando. Não existe uma consagração padrão que marque todas as pessoas pertencentes a um grupo com uma marca. O Espírito não personaliza, ao contrário, ele em cada pessoa coloca características únicas. Então, eu diria que consagração carismática não é um substantivo, é um verbo. Só a partir disso surgem classificações. Se consideramos consagração, portanto, essa classificação são baseadas em diferentes critérios, mas nós podemos ver que o Espírito está nos chamando para um novo projeto, uma nova maneira de desenhar nossas formas de vida. Particular para o específico leva-nos a separar, dividir, individualizar. Mas hoje, talvez, nós precisaremos contemplar o todo. O todo é a diversidade, que não cria diferenças, mas, ao contrário, nos une na variedade, nos torna unidade na variedade, variedade na unidade. Esta é a perspectiva de que tanto se falou na vida consagrada. A vida consagrada dos conselhos evangélicos. Os conselhos evangélicos não consagram. O que consagra é o conselheiro. Os conselhos evangélicos são escritos, são coisas escritas, mas não consagram, porque os conselhos evangélicos dependem do conselheiro. O mesmo deve ser dito para o dom. Eu recebi um dom, mas esqueci quem é que me concedeu esse dom. Então, é preciso ver no dom que recebemos a pessoa que nos deu este dom. Então, os conselhos, portanto, aquele que professa castidade em relação ao conselho evangélico, claro, faz em relação ao conselho evangélico, mas os conselhos evangélicos não é um substantivo, é um verbo.
porque tendo o Senhor à minha direita, Ele me instrui, e é um conselho permanente por parte de todos aqueles que nos aconselham, e cada dia ouvimos a voz. Ele nos surpreende cada dia, nos guia para que nós possamos não cair na tentação das idolatrias. Os conselhos evangélicos tornaram-se como a voz do Espírito, a voz do Espírito, a voz de Jesus. O Espírito que nos diz, segue Jesus, sequela Cristo, mas de maneira unitária. E em contato permanente com aquele que é o nosso conselheiro. Se eu tivesse que acrescentar algo a isto, ao que dizia o Papa, bom, eu diria, devemos entrar no caos do Espírito, para que o Espírito se torne o nosso grande conselheiro. Esse conselho do Espírito não é só individual, mas é um conselho que ele nos dá através do grupo, através do discernimento colaborativo, através... devemos tentar ser intérpretes daquilo que o Espírito nos diz a cada momento. Portanto, por isso não há individualismos, porque o Espírito é tão biodiverso, mas é também uma fonte de comunhão e nos fala da direita, da esquerda, de cima, de baixo, do norte e do sul. Vamos passar, portanto, ao último ponto, a consagração em chave escatológica apocalíptica. A consagração carismática não é só símbolo da aliança, não é só consagração contínua, não é só um sinal da presença do Espírito em nós, que nos confia a missão, mas é também um prognóstico, é o sigilo, um sinal da vinda do Senhor, ou um sinal escatológico. Então, eu queria dizer algo que me parece importante e que tem a ver também com o tema da paciência. O Liminal, o grande filósofo Oliver Clement, fazia uma distinção entre o futuro e o devir. Futuro é aquilo que nós podemos criar, é próprio dos progressistas. E o advento, ou devir, é aquilo que vem, mas que nós não podemos preparar. E aqueles que interpretam dizem que isto é próprio dos profetas. Os profetas não criam o futuro, eles esperam a ação de Deus que vem do devir. Foi traduzido em chave de advento. Ninguém tinha programado o advento de Jesus. Ele foi um advento, ele não foi um futuro. A vida consagrada pode ser a vida consagrada do futuro ou do advento. Se é do advento, então recupera suas raízes escatológicas e apocalípticas. Olivier Clement, teólogo ortodoxo, dizia: o monge mostra-se como um fora da lei, um louco, um imaginado. Na realidade, o que ele procura é fugir da lei, vendo muito além dela, transformando-se ele próprio nesta existência, no espírito de que não se sabe nem de onde vem, nem para onde vai. Alguns padres chamaram o estado monástico de desvio santo. No monge, o fim já está presente e o mundo se torna uma sarça ardente. Isto nos leva ao tema da liminalidade. Habitantes das fronteiras entre em todas as periferias da dor, da morte, da marginalização, entre o paraíso do Éden e a nova Jerusalém apocalíptica.
Gregório de Mita dizia: os que vivem na virginidade se fizeram fronteira entre a vida e a morte. A vida consagrada atual, com suas novas gerações, volta a colocar-se diante do mistério que a fundamenta e sem o qual não é nada. Essa persistência exagerada em estar em áreas limítrofes nas diferentes periféricas do mundo é uma vocação. Os institutos deveriam retomar a interpretação da apocalíptica com base nos próprios carismas. Jesus anunciou a vinda iminente do reino de Deus. O mestre dizia: como é possível que todos os dias anunciamos teu reino, esperamos teu reino, ele nunca vem? Talvez porque não rezamos com bastante paixão e humanidade. E também parece que o reino ainda não tenha vindo. Há posições estratégicas que permitem-nos descobrir onde Deus está escondido. Na perspectiva teológica, Deus deve ser encontrado em espaços liminais e marginais, espaços que ele escolhe como lugar estratégico para iniciar a transformação do mundo e da criação. Neste vídeo que nós vimos do Papa Francisco, ele nos falou dos lugares onde Deus emerge através de pessoas liminais, se torna redentor e age através de pessoas liminais. Não vos comportais como os pagãos para com eles. Aceitem sua mentalidade fútil. Eles têm a inteligência obscurecida e são alheios à vida de Deus. Não entristeçam o Espírito Santo com o qual vocês foram marcados para o dia da redenção. Existe um antes e um depois da redenção, da consagração. Há uma consagração escatológica, política, ali há o sinal do Espírito, o sigilo do Espírito. Esse pode ser um selo do Espírito que pode entristecer o Espírito. Trata-se de um sinal apocalíptico, do sinal do animal. E é aqui que se vê como entre nós existe uma alternativa. O espírito ou a besta, o sinal que imprime a mão profética e escatológica. De sua índole profética e escatológica. Quando contemplamos a escatologia em todas as suas perspectivas, os diversos carismas são como reflexos da marca do Espírito, que nos faz pertencer já a outro mundo. Pertencemos à nova terra, ao novo céu, à nova Jerusalém. Desde essa visão, cada consagrado ou consagrada tenta fazer o futuro emergente do reino de Deus e sente-se habilitado para isso pelos conselhos evangélicos. Jesus já nos disse o seguinte, que o Espírito que se derrama daquele mundo da ressurreição dentro de nós outros é o Espírito daquele mundo em que eles e elas tomarão esposa ou maridos e que não tomarão esposa ou marido, mas serão como anjos no céu. Ele não é Deus dos mortos, mas dos vivos. E continua o evangelista. A multidão, ouvindo isto, ficou maravilhada. E eis as conclusões breves, que não são as que estão escritas. 3 motivos para a consagração. Primeiro, a razão simbólica, a razão ética e a razão estética. A razão simbólica da consagração carismática
não porque nós temos o monopólio da consagração, mas porque o Espírito nos ungiu para que sejamos na igreja e no mundo símbolos, sinais da consagração de todos e de tudo. Portanto, ser signo e símbolo da consagração de todos e de todo, e por isso a nossa vocação é da inclusão total. Não recusamos ninguém, não rejeitamos ninguém. Ao mundo inteiro podemos anunciar que são pessoas chamadas a ser consagradas pela aliança. Não porque somos mais perfeitos ou mais santos, mas porque, com nosso testemunho, queremos colaborar para uma igreja e para um mundo que vivam cada vez mais em aliança. A razão ética, porque a consagração carismática nos compromete a ser para os outros carisma de consagração, servidores da aliança, colaboradores do Espírito. Este é o estilo de vida da ação de Jesus. Devemos ser parábolas vivas de sua pessoa e de seus ensinos, mediadores de alianças. E porque devemos lutar contra todo tipo de profanação da aliança, lutar contra qualquer forma de idolatria, de mundanidade, lutar contra o desprezo da dignidade dos seres humanos em aliança com Deus, lutar contra a exploração da natureza e contra qualquer exclusão. E, finalmente, a razão estética, porque a vida consagrada tem a missão de embelezar. Assim, representam os bispos, depois do sínodo, depois da vida consagrada, como a vida consagrada embeleza as igrejas particulares. Tem a missão de transfigurar os rostos com a energia carismática que lhe foi conferida. Tem a missão de refletir a beleza divina em sua liturgia, a missão de ser expressão existencial da beleza de Jesus em seu estilo de vida, ser comunidade que mostra aos irmãos a beleza de viver como irmãos unidos e ser a imagem antecipada de uma nova e velha Jerusalém na aliança do amor. Divine pulchritudinis splenditur. Ringraziamo Padre Garcia. Agradecemos o Padre Paredes pelos inputs maravilhosos que nos deu e que certamente serão objeto de mais reflexão. Agora, conforme o programa, vamos iniciar agora o debate. Quem quiser pode quebrar o gelo, como dizemos, e iniciar. Então, podemos proceder assim. Cada 3 perguntas, o orador responde. Microfono, per favore. Vamos ver como fala. Você vai falar. Posso perguntar em espanhol? Sim? O conceito de aliança pode ser entendido de maneira unilateral ou também pode ser entendido, compreendido como quando se fala de casamento, a necessidade da resposta também da outra pessoa. Eu creio que é verdade que Deus nos consagra, mas não devemos nunca perder de vista que nós também nos consagramos através da nossa resposta. Jesus diz também, eu consagro-me por eles. E, portanto, nós também, com a nossa responsabilidade, nos dedicamos
ao mundo, afastando-nos do mundo. E também gostei da diferença da pergunta colocada, ou seja, o que acontece com os outros se alguns são chamados consagrados, mas eu creio que há diferentes formas de consagração e, portanto, talvez não devemos pensar só na causa eficiente ou ao carisma, mas talvez seja necessário chegar também à causa formal. Há diferentes formas, diferentes causas formais, diferentes causas, porque nós não nos consagramos simplesmente seguindo o exemplo de Jesus, mas pode haver uma forma de consagração seguindo a Trindade ou a Sagrada Família ou a Igreja, por exemplo, como também pode haver diferentes causas. Por exemplo, podemos nos consagrar-nos para a missão. A minha pergunta, portanto, é a seguinte: a chave para ser conscientes de que todos podemos ser consagrados e, portanto, não há marginalização, podemos ser consagrados segundo diferentes formas e a chave está em descobrir as diferentes causas da consagração? Esta é a minha pergunta. Eu não sei se entende a pergunta. Eu gostaria de falar em francês, obrigada. Muito obrigada por esta maravilhosa apresentação que nos fornece muito, principalmente as viúvas consagradas, e há várias aqui na sala, em particular aquelas que foram chamadas pelo Senhor no sofrimento, na perda de uma aliança, uma perda aparente, mas, em todo caso, perda de um amor, e foram chamados para transcender esta aliança para atingir uma aliança divina. Porque, como o senhor explicou, trata-se de consagração. Portanto, eu queria, antes de mais nada, dizer que a Igreja talvez está recolocando, voltando a dar valor a esta forma de consagração. Isso nos honra, porque há 600 milhões de viúvas, são muitas as viúvas, e muitas são cristãs e são chamadas pelo Senhor. E outro ponto é, eu queria pedir de esclarecer a ligação entre a consagração, a aliança conjugal, que no sacramento do casamento é o primeiro dom do Espírito Santo dos casais, e depois esta aliança particular da viúva com seu Eu estou aqui. Minha pergunta é a seguinte: o senhor disse que Deus encontra-se também em espaços liminais, ou seja, um espaço escolhido como lugar estratégico para transformar o mundo e a criação. A minha pergunta é a seguinte: o senhor não acredita que seja possível que hoje o Espírito Santo possa suscitar comunidades de casamentos que, a partir desse espaço liminal, como podem ser o casamento, a família, sejam chamados para viver o espírito dos conselhos evangélicos? Bom, muito obrigada. Muito obrigado por estas perguntas. Vou tentar, com muita humildade, de refletir brevemente. Em primeiro lugar, eu queria dizer que a aliança é bilateral. E esse bilateral, o nosso Deus não quer ser somente o protagonista, mas Ele quer que nós sejamos também co-protagonistas. E, portanto, o nosso Deus
desce, abaixa-se até nós e levanta nós, eleva a nós, com seu espírito que é muito diferente. Portanto, a aliança tem um vulto, um rosto matrimonial em algumas pessoas, em outras pessoas tem um outro vulto, que pode ser o vulto missionário, carismático, porque é a missão que assume formas diferentes graças ao Espírito Santo. E o ponto de partida é sempre a sequela de Jesus, que é descoberta de maneiras muito diferentes. E, portanto, de um lado, ao dom do Espírito e a perspectiva que o Espírito oferece a um grupo, e do outro lado, a assunção pessoal deste traço, dessa característica que me fascina, me encanta. Então, portanto, sim, há muitas formas de consagração por parte do Espírito e, naturalmente, há também muitas pessoas que não são conscientes disto. E a própria igreja, na própria igreja, talvez não vivem ligados ao Espírito e a Jesus. Nós temos um nome, mas não temos a realidade. E essa é a nossa preocupação imensa, porque por isso a vida consagrada deve ser um sinal na igreja também, que possa ajudar os outros a responder à própria vocação. A sua pergunta me fez refletir nesse sentido. As viúvas. Eu creio que nós estamos voltando às origens da igreja, quando havia estas mulheres que, nos tempos dos apóstolos, iniciaram a descobrir uma segunda vocação. A primeira viúva foi Maria, nossa mãe, e para ela perder José não significava que este vazio do José pudesse ser preenchido por Jesus, porque o vazio de José era o vazio de José. Jesus estava em outra dimensão, mas Maria soube depois encontrar uma nova maternidade. E há fundadoras que casaram e depois tornaram-se fundadoras de uma congregação de vida consagrada, porque a vida é uma narração de consagração e, portanto, é possível dar uma consagração contínua. Então, depois do casamento, pode haver um outro tipo de consagração, porque o Espírito sempre tem seus projetos. Portanto, me parece que a igreja esteja reconhecendo esse aspecto, e este é um momento de graça. Casamentos na vida consagrada e conselhos evangélicos. Nós sabemos que o capítulo 5º do Lumen Gentium diz que há muitos conselhos evangélicos. Quando nós falamos de quais são os conselhos evangélicos, nós os reduzimos a 3, mas podemos falar também do conselho de não violência, de comunhão, e depois o conselho da castidade ou de pobreza. Podem assumir diferentes formas, naturalmente, mas o que é importante é responder ao essencial. E, portanto, nos encontramos talvez num momento em que não temos as respostas, mas nós colocamos perguntas e, portanto, esta pergunta: o casamento pode viver uma forma de vida segundo os conselhos evangélicos? Bom, isto quem inventou foi o Santo Agostinho, mas Santo Agostinho ele pensou que talvez não se possa responder tanto ao voto de pobreza. E agora estamos num momento em que tudo isso é possível ser vivido. Podemos descobrir novas formas de carismas ou de consagração carismática, mas as características serão diferentes daquelas que é a consagração carismática típica dos conselhos evangélicos, assim como nós os entendemos na igreja. São propostas que nos são feitas, estão surgindo, e é preciso ouvir nossos irmãos e não opor-nos ao Espírito. Só para dizer que hoje eu encontrei a primeira eremita entre nós. Eu queria convidar todos nós que falamos da vida consagrada de incluir sempre também os eremitas,
porque ela nos dizia: eu me sinto um pouco colocada de lado. Talvez é preciso retomar um pouco também o sentido desta consagração do eremita. Eu disse a ela: talvez há algum preconceito, preconceito contra vocês, que talvez o eremita é aquele que, como se diz, que destrói o sentido da vida comunitária. Isto não é verdade, porém, não é verdade. Mas, às vezes, tem esse pensamento. Então, depois que o eremita não vive segundo os conselhos evangélicos e segundo a fraternidade, isso também não é verdade, principalmente a fraternidade. Então, eu queria pedir se nós pudéssemos ouvir e sentir muito de perto também esta vocação no meio de todas as nossas vocações consagradas, porque no início da igreja há o eremita masculino e feminino. Eu sou Silvio, sou um salesiano. Na constelação dos sacramentos, todos harmônicos e sinfônicos, com a consideração religiosa em suas diferentes formas, eu colocaria uma palavra mais sobre o sacramento da ordem para os religiosos ou dos religiosos. É tão bonito intuir que pode haver total sintonia, mas na realidade concreta, muitas vezes a direção é outra. Às vezes parece que a chegada da ordem de muitos dos nossos jovens irmãos que se tornam padres leve às margens da identidade religiosa. Uma palavra mais sobre a ordenação como sacramento dos religiosos. Obrigado. Excelência, eu queria, no primeiro momento, manifestar a minha gratidão por este voo profético, no qual o Senhor evidenciou o valor da aliança que está morrendo em algumas comunidades religiosas. Em segundo lugar, eu queria convidá-la, enquanto responsável da constelação perto do Oriente Médio, a vir para o Líbano, este país que aspira à paz, à concórdia e que deseja ser um país de missão. E, em terceiro lugar, eu prometo uma oração especial, porque esse texto será uma linha-guia para o nosso ano na Assembleia das Superiores Maiores no Líbano. Obrigada. Eu queria fazer esta pergunta. Com a categoria de aliança, o senhor falou de aliança e consagração de tudo e de todos. E, portanto, na dimensão holística da consagração, podemos ainda falar de deixar o mundo, afastar-nos do mundo. Qual mundo nós deixamos? O tema da ordenação dos presbíteros na vida consagrada. Eu creio que eles devem ter a vocação, não ser sacerdotes porque querem ser promovidos, mas porque têm uma vocação. E, portanto, eles devem
dar-se à comunidade cristã? O meu ponto de vista é o seguinte: eu creio que um Instituto de Vida Consagrada oferece seus irmãos à igreja, mas eles devem conservar a aliança com o próprio Instituto, devem manter viva esta aliança, a aliança carismática, porque este é o dom que receberam. Os institutos necessitam de serem muito generosos, de maneira que os presbíteros possam ser, cada um, realmente um dom para a igreja, mas eles não serão um dom para a igreja se não forem unidos ao próprio carisma e aos próprios irmãos. Nós, no Instituto de Vida Religiosa, Monsenhor Carvalho participou a este congresso, nós organizamos um encontro para os sacerdotes que pertencem a institutos religiosos. Durante o ano do sacerdócio, nós tivemos que suspender isto porque não havia participantes, mas é um tema que deve ser estudado realmente em profundidade. O Santo Padre Francisco, que nos ajuda muito a distinguir as duas coisas e também a separar uma mentalidade que nós criamos. Para a parte feminina, isso não há, porque não há o sacerdócio ministerial. Mesmo se algumas mulheres queriam, para os homens, em vez, é preciso distinguir, diz o Papa, a visão de poder e a realidade da potestade. É muito bonito isso. Ou seja, não faz sentido na igreja, hoje o Papa voltou sobre esse assunto, uma visão de poder, nem antes nem depois na vida consagrada e nem na vida cristã. Ou seja, o poder deve ser excluído nesse sentido, porque é uma discriminação. Por exemplo, quando nós criamos superiores e inferiores, essa é uma discriminação. Então, é preciso entender bem isso. Na questão do sacerdócio, nós aproximamos demais o sacerdócio como uma espécie de promoção para além do religioso. Então, o religioso fica em segundo plano e tornou-se não necessário para o padre. Então, padre é o mais importante. Quando nós discutimos com o Santo Padre a questão das comunidades mistas, seriam aquelas onde há o irmão e o sacerdote, o frei e o sacerdote. Então, se nessas comunidades o irmão pode ser superior, este é um problema do direito canônico. Então, o Santo Padre diz, por enquanto é difícil esta mudança que nós temos que fazer, mas vocês no dicastério, todas as vezes que for necessário, vocês dêem autorização. Isso nós gostamos muito, disto nós gostamos muito. Vocês entenderam? Ou seja, é preciso realmente distinguir o sacerdócio antes de poder, segundo o carisma, porque o carisma também, o carisma do sacerdócio também permanece. As duas coisas podem estar juntas, mas se bem entendidas e não colocadas numa relação concorrencial. É preciso dizer sobre esse aspecto. Outro fato que está acontecendo, o presbítero diocesano que se integra em institutos seculares ou na família da vida consagrada. E são, para nós, uma nova luz para ver como o ministério busca a vida consagrada e como a vida consagrada pode também entrar no ministério de outra forma. E, finalmente, a última pergunta, a categoria de aliança de
tudo e de todos, deixar o mundo. Em primeiro lugar, nós temos uma primeira resposta, a mundanidade. Nós temos que abandonar a mundanidade, estamos de acordo. E depois a dimensão escatológica, que nos diz que outro mundo é possível. Portanto, quer dizer, caminhar para este outro mundo que é possível e que o pecado e o mal não permitem que ele não lhe permitem emergir. Portanto, devemos ser antecipadores de uma Jerusalém nova, de um sonho de humanidade novo e diferente. E, nesse sentido, podemos viver uma utopia, como as pessoas que dizem aquilo que não existe pode existir, como o Apocalipse, é uma espécie de profecia, não de catástrofe, mas de possibilidade. Eu gostaria, falando das viúvas, dizer que o dicastério, há 2 anos, está trabalhando sobre a ordem das viúvas, porque nos chegam muitos pedidos, principalmente na Europa Oriental. E então nós já preparamos aquilo que compete a nós para um reconhecimento, porque nós estamos falando da ordem das viúvas, mas a igreja ainda não reconheceu oficialmente. Nas dioceses fazem o que podem. E nós, exatamente para evitar que cada um faça o que pode, queríamos um reconhecimento oficial das ordens das viúvas, assim como foi reconhecido o Ordo Virginum. Mas isso ainda não aconteceu. Então, é por isso que nas dioceses fala-se de associações das viúvas e não do órgão das viúvas. Mas para tranquilizar as viúvas, que também têm direito a serem tranquilizadas, dizer que nós, no dicastério, nós apresentamos a quem de dever toda uma documentação para ver se é possível reconhecer o quanto antes o Ordo das Viúvas. E depois eu queria dizer mais a minha opinião sobre aquilo do sacerdócio dos religiosos. Falou-se de uma consagração contínua. Se eu bem entendi, uma consagração posterior não tem nada, a consagração precedente. Portanto, eu sou sacerdote religioso, mas eu antes fui religioso. Portanto, me parece que seja mais justo de falar de religioso sacerdote. Como eu sou bispo, mas eu sou um religioso bispo. Portanto, isso eu lembro quando o Santo Padre nomeou José, não esqueça o seu primeiro amor. Isso ele me disse. Isso não tira nada ao episcopado, pelo amor de Deus, muito pelo contrário. E também não tira ao sacerdócio, mas o importante é que os religiosos não percam a própria identidade enquanto religiosos e depois que assumam, como diz a sua eminência, o sacerdócio como serviço à comunidade, não como poder e não como privilégio. Por isso é importante. Portanto, considerando o número de dispensas para a incardinação das dioceses, eu creio que seja urgentíssimo nos religiosos sacerdotes, nos religiosos homens, rever a própria missão. Como se leva adiante a missão? Porque se eu, religioso sacerdote, no fim, sou um simples padre secular ou diocesano, é normal que, no fim, diante de um conflito de autoridades, ou com autoridades, eu diga até logo provincial, até logo geral, eu fico onde estou. Então, eu creio que seja urgentíssimo para os sacerdotes, os religiosos sacerdotes, rever a maneira da missão na igreja. E última coisa, em relação às viúvas e ao Líbano, mas não segundo as viúvas, mas para os Líbano, nós
Normalmente, no dicastério, gostamos muito de ir nos países e nos continentes, porque vocês saibam, no ano da consagrada, nós visitamos os 5 continentes. E aqueles que podem pagar para nós as viagens, pagam. Os que não podem pagar, nós pagamos. Né? Quer dizer, há uma comunhão que se faz, que vai bem assim, que se faz bem. O que disse? Só para dizer, irmã, se de vossa parte, num determinado momento, há um convite, nós vamos pedir ao cardeal a autorização para estar com vocês. Microfone. O cardeal Sandri é o que cuida das igrejas orientais, por isso que eu dizia, mas isso nós o fazemos em comunhão, mas o Líbano é o grande Líbano sempre. E assim, se pudermos ir para vocês, para os consagrados, seria muito bonito. Agora, vamos para a Síria, que não é um país fácil, mas o núncio cardeal, que é ao mesmo tempo núncio e cardeal, pediu para irmos para a Síria. Então, nós iremos para a Síria, Damasco, Homs e Alepo. Portanto, iremos onde nós vamos, onde nos chamam. Vamos agora fazer uma pequena pausa e depois voltamos às 17 aqui. Obrigada.